tarde, pessoal. Muito obrigado pela companhia. Estamos iniciando ao vivo aqui no canal Havox. Vejam só, eu quero começar dizendo: não tem como ser mais óbvio, mais transparente. Transparente não, mais claro, mais objetivo. Eu quero até já aproveitar aqui e compartilhar isso com vocês. Bom, deixa eu já falar, esse vídeo é interessante, assista até o fim, tem um recado forte, importante. Brasileiros, nossos irmãos dessa pátria. Não tem como, desenhado já está, pintado já está, por favor. Por exemplo, vou até usar como exemplo, não vejo isso, pelo menos para nós, como problema, tá? Mas a gente fica preocupado porque tem brasileiros, talvez, que não conseguem entender certas coisas. No Twitter, por exemplo, eu vi uma postagem lá onde trazia que os influenciadores, tipo, já nos culpando, né? Que a gente não convoca o povo, que a gente não clama o povo, e naquele caso era para irem em frente aos quartéis. Isso, vocês vão entender o que eu quero dizer, isso traz uma certa preocupação porque estão delegando responsabilidade sempre a terceiros, sendo que na verdade quem deve resolver essa parada, esse problema no Brasil, é justamente os brasileiros. Na altura do campeonato, não precisava mais, por exemplo, um presidente da República. Olha, eu vou fazer o que vocês pedirem. Tipo assim, o povo, acorda. Eu estou aqui, eu represento vocês. Eu vou atender os anseios de vocês. Na altura do campeonato, diante de tudo que vem acontecendo, do cenário exposto, não precisa? Precisa o Havox. Povo, vamos lá! Como nós fizemos em 2019, não precisa. Se esse sentimento não tomou conta ainda de cada brasileiro, não tem mais o que aconteça nesse Brasil para vocês não, para esses entenderem. Eu quero deixar mais uma vez claro, eu não posso ser tão óbvio. Eu estou nos inquéritos do Supremo Tribunal Federal, no nome do ministro Alexandre de Moraes. Cada ministro do STF tem 200 assessores e alguns deles nos monitoram. Compreendam, brasileiros. Nós, mesmo assim, a gente ainda tenta acomodar, instruir, contrapor, trazer aí as aberrações que acontecem nesse país, sabendo sobre o risco. Eu não posso cair dentro de uma cadeia. Se eu cair dentro de uma cadeia, sorte minha se eu sair de lá vivo. Esse aí é bolsonarista. Precisa. Aí, o pior disso daí você tem que ler ou ver alguma coisa no sentido de, eles só querem dinheiro. Olha, gente, se tiver algum jeito aí, por favor, alguma receita da gente viver sem ter dinheiro, por favor, me passe. Ficarei grato. Não tem. Então, assim, nós vemos dois problemas. O dinheiro sempre é o problema na cabeça de algumas pessoas e que a gente está aqui e não convoca o povo. Precisa, na altura do campeonato, convocar todos os vídeos. Se vocês assistirem ele realmente, prestando atenção, existe um recado por trás. Agora, eu não posso me dar ao luxo de cair nas mãos de um dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, aí, neste caso, nós temos dois problemas aí, tá bom? E este vídeo aqui, eu peço a vocês mais uma vez, prestem bastante atenção que este é um vídeo muito bom, com referências de JMC. E, por favor, não se ofenda, tá bom? Compreenda o que eu quero dizer. Resumindo, precisa mesmo? E outra coisa, não precisa ser quartel, gente. Para falar a verdade, para falar bem a verdade, não precisava nem sair de casa, não é lockdown que eles querem? Era só não sair. É colocar o carro no meio da rua e ninguém sai do Brasil. Aí eles vão prender você porque você não sai na rua. Então assim, quem pode resolver o Brasil hoje? Nós. Mais uma vez, quem pode resolver o Brasil hoje? Nós. Somente nós, a sociedade brasileira. Vamos lá, com referências de JMC Sanches. Se segurem aí, meus irmãos, que nós vamos decolar essa nave patriota agora, junto com vocês. Vamos lá? Sejam bem-vindos ao canal Havox. Já peço a você, meu amigo e minha amiga, que ainda não são inscritos no canal, inscreva-se, ative o sininho, use os comentários, fiquem sempre à vontade.
e ajude a fortalecer o canal Havox nesse nosso Brasilzão velho de guerra. Contem comigo da mesma maneira que eu conto com vocês. Vamos lá então? Muito bem, eu quero já agradecer aqui, claro, o Fernandes José, que é o mais novo membro do canal Havox Brasil, tá bom? Bem como o Cleider ontem, né? E também o Antônio Pedroso. Muito obrigado a vocês e estendo esse agradecimento aos demais membros do canal Havox. Muito obrigado por essa parceria. Obrigado, viu, Fernandes José? Estamos juntos, meu amigo. Minuto do inscrito. Fala, brasileiro. Olá, meu amigo Havox e inscritos do seu canal. Quem vos fala aqui é Jodelmar, aqui de São Paulo. O que eu vou falar aqui é muito rápido. Eu quero te dar uma sugestão, Havox. É que você convoque os nossos amigos caminhoneiros nesse momento para parar esse país. Só os caminhoneiros nesse momento é que podem fazer com que esse país, com que os políticos, aliás, né, sinta esse impacto. E você, como tem esse canal maravilhoso, vem incentivar também todos os outros youtubers de direita que façam o mesmo. Do contrário, vamos perder o Brasil para o comunismo. Um abraço. Jodemar, um abraço, Jodemar, muito obrigado pelo recado, por esse vídeo. Um abraço também a todos os nossos irmãos paulistanos, paulistas em geral aí no estado de São Paulo. Obrigado, pessoal. Jodemar, em relação aos caminhoneiros, tu tem razão, é verdade. Um abraço aos nossos irmãos da rodagem, os caminhoneiros. Os caminhoneiros, eles costumam sempre, né, mais por pautas pessoal, tá bom? Dos problemas dele, daquela coisa toda. E neste assunto também existe um problema que a gente tem que ficar esperto, né? Existe um movimento ali de caminhoneiros da esquerda, na verdade, um pessoal da esquerda, tá? Que daí eles se passam de repente aí para tumultuar a coisa. Então assim, é bem delicado essa situação, mas claro, os nossos irmãos caminhoneiros têm sim o poder de resolver muita coisa no Brasil aqui. Um abraço a todos vocês, irmãos caminhoneiros da rodagem. Jodemar, muito obrigado, tá bom? E você, faça como o Jodemar, o espaço é seu e está aberto para você. Você pode nos enviar um vídeo com no máximo 1 minuto de duração e ele poderá ser sim exibido aqui numa das nossas transmissões aqui no canal. Só por favor não esqueça de dizer o seu nome e o lugar que você está falando, tá bom? Envie um vídeo, grava, pega o celular ali, grava, dá o recado, é simples, aí é só jogar no WhatsApp, anota o número. É o DDD 47991344672. Tá combinado? Muito obrigado, Jodemar. Um abraço para vocês aí. Vamos lá. Meus amigos, podemos entender como atentado à democracia e à separação de poderes. Vocês vão entender. Fique na segunda pauta. Isso aqui é breve que eu vou trazer para vocês entenderem. Vamos costurar aqui uma conjuntura, tá? Podemos entender esse atentado aí à democracia e à separação de poderes por condutas já expostas de ministros do Supremo Tribunal Federal. Lamentavelmente, a gente diz isso com tristeza, bem verdade. Ao menos é assim que podemos perceber e assim entender, certo? Ontem, por exemplo, nós trouxemos, né, que depois da usurpação monocrática da atividade legislativa de analisar a formação de comissão parlamentares, feita por Barroso, aí a Rosa Weber, né, numa canetada, e suspendeu os decretos do presidente da República em relação à compra e posse de armas. Um direito que eu acho que todo brasileiro tem que ter. O que entendemos como, obviamente, pelo menos se desenha dessa maneira, como uma intromissão na pertinência política e na discricionalidade do chefe de governo e do Estado, né, que é adotar os atos que acha que devem ser adotados, de acordo e alinhado com as propostas de campanha. Depois, veio a ministra Carmen Lúcia, que solicitou que o presidente da corte, neste caso o Luiz Fux, né, que marcasse o julgamento de uma notícia, o julgamento de uma notícia-crime apresentada contra o presidente Bolsonaro por suspeita de genocídio. Genocídio, vocês estão entendendo a gravidade? Tem um pernilongo aqui que eu vou falar para vocês. Naquele caso, contra indígenas, o que é muito grave, tá? Aí já é uma esfera mundial, né? Contra os indígenas na pandemia desse problema que nós estamos tendo aí. Aí, menos de 24 horas depois, após a decisão da ministra Rosa Weber de suspender partes de decretos sobre a posse de arma,
assinados pelo presidente Jair Bolsonaro, é a vez do Marco Aurélio. Vejam só, que numa canetada decidiu que o governo federal deve, é bem assim, deve devolver 12.706, esse é o número, exatamente, 12.706 inscritos brasileiros do estado da Bahia ao programa Bolsa Família. Já vou fazer um adendo aqui para que não entendam errado. O problema aqui não é esse, do brasileiro receber ou não o Bolsa Família, tá bom? Nem mesmo o pedido, de repente, do governador do estado, não é esse o problema. O problema aqui é a interferência e vocês vão entender. O decano Marco Aurélio atendeu, então, uma ação do governo baiano, mesmo após constatação de que a saída dos beneficiários foi realizada em acordo com o que determina a lei. Não o que o governador da Bahia determina, não o que o ministro do Supremo determina, o Ravox ou cada um de vocês, mas o que determina a lei. Ou a lei não vale nesse Brasil mais? Ao que tudo indica, parece que já não vale mais. Depende, é bel prazer, depende dos interesses. E isso é a impressão que fica, não estou afirmando. Tem uma regra do Bolsa Família que permite às famílias cuja renda, preste atenção, venha a superar o máximo permitido para ter direito ao programa, comunicar, e neste caso, voluntariamente. Vejam só, é voluntariamente, não é automático. Voluntariamente o governo, comunicar o governo, que em troca ainda mantém o benefício por mais 24 meses, 2 anos. Todos os que deixaram de receber a ajuda se encaixam exatamente nessa regra. O governo da Bahia, entretanto, alegou que o benefício deveria ser mantido em função deste momento no Brasil, até por causa de uma certa vulnerabilidade econômica, altos índices de desemprego e o agravamento da pobreza. Nós concordamos com isso. Este não é o problema. Na decisão, já o decano, o ministro Marco Aurélio, citou o aumento de pessoas que foram incluídas no Bolsa Família nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul, e que haveria tratamento discriminatório. Vejam a que pé eles levam a situação. Que haveria tratamento discriminatório, estaria havendo uma parte de discriminação por parte do governo federal com a região Nordeste, onde há uma maior concentração de pessoas em situação de pobreza. E isso não é verdade. Eles já vão levando as coisas a outros pés, a outros caminhos, o que não condiz com a verdade. O ministro, o decano, também determinou que todos os desligamentos do programa no período que chamou de calamidade pública sejam suspensos. Ao que tudo indica, Marco Aurélio não consultou o governo federal ou mesmo solicitou que um único dos beneficiados, entre os mais de 12 mil que teriam deixado de receber o benefício por decisão pessoal, apresentasse prova de que ainda necessita da ajuda financeira do Bolsa Família. A julgar pelo afinco com que o Supremo insiste em atropelar o poder executivo do Brasil, podemos começar a afirmar que uma ruptura entre os poderes já está posta e existe. E aí, mais uma vez, não me entendam errado. Não, o problema não está em a pessoa receber ou não o Bolsa Família ou na solicitação do governo. Está em um Supremo Tribunal Federal, neste caso, através de um ministro, na sua conduta, está governando o Brasil. Ou esse país não tem um presidente. Não consultar o Bolsonaro, não consultar a equipe do Bolsonaro para falar assim, ó, é possível, diante desse agravamento, é possível, tem dinheiro em caixa, vai dar certo. Porque se der errado, Bolsonaro é impeachmentado. Vocês estão entendendo a que ponto está chegando. Honestamente, eu não entendo como um poder pode ser maior que o outro. A nossa Constituição não dá, em lugar algum, esse direito ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo Federal, nós devemos entender, vocês também têm que entender isso, o Supremo Tribunal Federal não está aí para fazer política, o que é notório diante das práticas e o desenrolar das coisas que estão acontecendo. Lamentavelmente, mais uma vez eu digo, lamentavelmente, nós estamos vivendo, sim, podemos entender dessa maneira, uma ditadura da toga. Esse é o Brasil no atual momento. O Supremo Tribunal Federal é todos os poderes nesta nação.
De onde? Quem está por trás? Quem está dando essa garantia? Quem está assegurando esse direito de usurpar competências dos poderes executivo, entenda governo federal, e o legislativo, Câmara dos Deputados Federais e o Senado Federal? Qual é a garantia? A Constituição não dá essa garantia. Aí agora eles tentam, de algum modo, jogar o Bolsonaro, jogar o povo baiano ou o povo nordestino contra o presidente Bolsonaro. Isso está sem limites, isso está difícil da gente aguentar, tolerar neste Brasil. E eu quero entrar agora aqui num assunto bastante interessante com vocês, mas antes, meus amigos, o nosso presidente Bolsonaro deixou um recado para vocês. Preste atenção nesse recado, tá bom? Principalmente o pessoal que reclama que a gente não chama o povo. Vamos lá. Presta atenção, pessoal, só curiosidade. Desde o começo a imprensa bate em mim, né? E aos poucos, a verdade vem aparecendo. Olha, Correio Brasiliense agora aqui, ó. Tá. Correio Brasiliense, safa aí? O Brasil tem 125 milhões de pessoas, mais da metade, que não sabem se vão se alimentar bem. Aí embaixo vem. Famílias com renda mais baixa sofrem com a alta dos alimentos. Ok? Correio Brasiliense. O que eu falei em março do ano passado? Aquela política. Fica em casa, a economia de vê depois. Estão vendo? Quer saber se a imprensa agora vai culpar os verdadeiros responsáveis? Verdade. Ou vai continuar apoiando a política do lockdown? Verdade. Olha, o Brasil está no limite. O pessoal fala que eu devo tomar providência. Eu estou aguardando o povo dar uma sinalização. Porque a fome, a miséria, o desemprego, tá aí, pô, só não vê quem não quer. Ou quem não tá na rua, né? Eu sempre estive na rua. Sempre estive na rua. Esse pessoal, amigos do Supremo Tribunal Federal. Daqui a pouco vamos ter uma crise enorme aqui. Eu vi que o ministro baixou lá um processo para me julgar por genocídio. Olha, quem fechou tudo, quem está com a política na mão não sou eu. Agora, eu não quero aqui brigar com ninguém. Mas estamos na iminência de ter um problema sério no Brasil. O que vai nascer disso tudo? Onde vamos chegar? Parece que é um barril de pólvora que está aí. E tem gente, de paletó e gravata, que não quer enxergar isso aí. Acha que a vida é o serviço dele, né, em casa, ou home office. Tempo tinha paletózinho e gravata, com o dinheiro na conta no final do mês, sem problema nenhum. E o povo que se exploda. Eu não estou ameaçando ninguém, mas estou achando que brevemente teremos um problema sério no Brasil. Dá tempo de mudar ainda. Tá? É só parar de usar menos a caneta e um pouco mais o coração, ok? Agora, repito, a temperatura está subindo, a população está cada vez em situação mais complicada. Eu gostaria que o pessoal que usa paletó e gravata, né, que decide, visite aí na periferia, converse com a população, converse com a sua empregada doméstica em casa. E essa não está proibida não está impedida de trabalhar. Tem que trabalhar. A gente vê uma autoridade aí falando home office aqui, mas tá no fundo tem um empregado lá ralando para lá. Ou tá ligando para pegar uma pizza quentinha em casa. Porque continua política lockdown pelo Brasil todo, alguns governadores. Tem governador aqui que está lá no decreto lá que ele pode até confiscar bens imóveis, né? Tem um estado aí que está proibido um carro ir de um município para outro. Né? Continua fechando o comércio. Olha São Paulo como é que está. Não justifica o que está sendo feito e continua fazendo. Deram poderes a prefeitos, né, mais amplos do que eu poderia, junto com o parlamento, decretar, que é o estado de sítio. O artigo 5º da Constituição deixou de existir para alguns governadores e para alguns prefeitos. Deixou de existir. Isso não é você viver numa democracia, numa situação de tranquilidade. Vai sobrar, como da fome está batendo agora, né? Vai sobrar daqui a pouco consequência desses atos arbitrários que alguns estão tomando por aí.
Agora, fala isso não é ofender um poder ou outro, uma autoridade ou outra, é mostrar a realidade. Alguns querem que eu tome providência já. O pessoal tem que se conscientizar o que está acontecendo. Será que o pessoal não consegue entender que está errado essa política do feche tudo, lockdown? Não consegue entender? Não tem coração, pô? Tá difícil. Eu vou embora, só digo uma coisa, eu faço o que o povo quiser que eu faça, ok? Pessoal, eu vou embora, só digo uma coisa, eu faço o que o povo quiser que eu faça, ok? Pessoal, obrigado. Tchau, tchau. O que eu posso dizer aí pro pessoal que acha, né? Geralmente esse pessoal aí ou tem maldade por trás, o pessoal que fala, o pessoal não chama, aquela coisa toda, ó, tá o presidente da República dando um recado pros brasileiros. Ou é maldade ou realmente a pessoa não entende, não vai mudar nunca, não tá abrindo a cabeça. Mas não é esse o problema, nós devemos nos unir, fortalecer cada vez mais, eu não quero. O Brasil, veja só, você, neste momento, está sob sequestro. Eu estou sob sequestro. O Brasil está sob sequestro. O presidente Bolsonaro está sob sequestro. Neste momento, vocês vão entender tudo isso. Nós podemos voltar um pouco, né? E aí eu já mando um abraço aqui para o JMC Sanches. Nós já podemos voltar um pouquinho a partir do golpe de Estado que se instalou no Brasil, popularmente conhecido como aquilo que muita gente diz, Proclamação da República. Isso se deu lá no dia 15 de novembro de 1889 e que ainda é comemorado como sendo algo bom. Instituiu no Brasil a era das oligarquias, que jamais deixou o poder. Prestem atenção, brasileiros, para vocês se informarem, abrir a mente, entendendo as coisas. Depois, se você não entender, volta o vídeo e reveja de novo, tá bom? Mas eu vou ser breve aqui. Esse pessoal jamais deixou o poder desde então. E que direta ou indiretamente aparelha todos os poderes da República. Algo que se faz, inclusive, representar amplamente na Constituição de 1988. E todas as emendas que se seguiram pós isso. Que está transformando, ou já transformou, a nossa Constituição, na verdade, num retalho. Muitas dessas emendas para ajustar tal dominação deles. Sabe aquele teatro das tesouras? Ravox, eu não sei o que é isso. Procura no Google ali. Tá? Eu já falei outras vezes aqui no canal. Dizem os americanos que tudo que representa como problema, em 80% dos casos simplesmente não vai acontecer. Em 15% já aconteceu. E são nesse restante agora, os 5% que podem de fato acontecer. E é claro que o difícil é estabelecer uma visão clara de como enquadrar os problemas, mas nada que uma visão fria e um processo inteligente, minimamente, e objetivo de análise não nos permita acertar mais do que errar nesse tipo de avaliação que nos permite focar nos problemas reais e não ser devorado pelos monstros, vamos dizer assim, que nos invadem todos os dias. E é nesse 5% que nós vamos focar agora, que ele existe, ele é um fato. São problemas graves para os quais devemos nos preparar. Repete, Ravox. Devemos nos preparar. E mais do que isso, agir. O Ravox não fala nada. O Ravox não convoca. Os influenciadores não convocam. Devemos nos preparar e agir para não ter que reagir, o que sempre nos consome mais energia e produz os piores resultados. Conseguem entender? Agora nós estamos falando de 5%. Se fizermos uma boa análise do ambiente dos acontecimentos recentes, esses 5% que são problemas existem, são fatos e graves e estão aqui sob nossos pés, no nosso país, na nossa pátria, na nossa nação, onde o presidente sozinho não vai conseguir. Aí nós veremos como é cada dia mais claro um movimento, na verdade, uma trama sendo implementada no sentido de tomar de assalto, de sequestro, o poder executivo.
Nós vamos tomar o poder, o que é diferente de ganhar uma eleição. E neste caso aqui, a gente se refere ao poder executivo porque os demais já estão aparelhados de alguma forma. O Congresso, a Câmara dos Deputados Federais, o Senado Federal, a nossa corte, honradíssima corte, conseguem entender? O Executivo, o governo federal, o presidente Bolsonaro, não, esse não está comprometido. E continuando naquilo que podemos chamar de todos contra um. Mas neste caso, todos contra o Brasil, os brasileiros. Que também podemos classificar isso de frente única, que é diferente do que estão chamando de frente ampla. Ficou bem evidenciada a trama em curso para desestabilizar o poder executivo visando destituir o presidente Bolsonaro, o que nos parece aí uma contradição, pois se tiram Bolsonaro vão ter que engolir o Mourão, ou não, e assim controlar os três poderes da República. Aquela harmonia que tínhamos nos governos petistas, sabe como que é? O toma lá da cá. As burras lotadas transbordando. Algo bem parecido com o que ocorreu nos Estados Unidos recentemente. E é fácil entender o modus operandi, pois obedece a um mesmo método ou padrão do que ocorre ao redor do nosso mundão velho de guerra. Basta ver também como o Supremo foi articulado e agiu no processo de tomada do poder aqui no nosso vizinho, a Venezuela. Nos Estados Unidos, usando também como arma a pandemia, foram feitas eleições com fortíssimas evidências de fraudes. E aí, neste caso, quem nos vigia aqui nas nossas transmissões, estou falando evidências, tá? Eu não estou afirmando. Com fortíssimas evidências, sim, de fraudes. E olhe que por lá os votos podem ser auditados, mas não houve nenhuma intenção do sistema paralelo de poder de promover uma auditoria à altura, mesmo com os republicanos tendo maioria na Suprema Corte. Entende a gravidade? E nós estamos falando ou da maior, ou o que era a maior democracia do planeta. Algo no mínimo, de longe, muito estranho. Isso nos faz pensar que num sistema eleitoral como o nosso, é possível eleger para presidente, e com todo respeito, eu não quero desmerecer, tá bom? Só para fazer uma analogia, até mesmo um síndico de prédio. Basta que ele represente uma espécie da terceira via produzida pelo establishment, fortemente apoiado pela mídia e validado pelas pesquisas fraudulentas, possivelmente fraudulentas. Eu não estou afirmando, senhores que nos vigiam, eu não estou afirmando que as pesquisas são fraudulentas. Estou dizendo que possivelmente fraudulentas, ou acima de qualquer suspeita, entre aspas, que temos aqui e que não são diferentes às dos Estados Unidos, como vimos. Isso sem contar da manipulação evidente das Big Techs, ou entenda isso como redes sociais. Talvez a soltura do ladrão ex-presidente, ou a decisão monocrática da CPI deste problema que nós estamos tendo agora, sejam parte de uma estratégia maior. Por que não? Mas eles erram muito também. No caso dessa CPI, cujo principal motivo parece ser o de estabelecer um grande palanque político para a esquerda, podemos dizer que é pau que dá em Chico, também dá em Francisco. E foi para isso que nós agimos a tempo. Agimos assim, a pressão que nós fomos colocando naquilo que era possível. A CPI, se realmente de fato instalada, poderá não apenas afetar o governo. Até porque eu tenho convicção plena, não tem nada a esconder. O único, talvez, o governo federal. Mas também poderá expor aí o próprio Supremo. Por que não? A mídia, como eu já havia falado 3, 4 vídeos atrás, e os governos, obrigatoriamente, têm sim que ser investigados. Governadores e prefeituras. Ou seja, um grande circo onde muita coisa podre vai e deve aparecer. E aí, nesse caso, eu até diria, mais relacionadas aos inimigos, à oposição, do que ao próprio governo federal. Estamos falando, brasileiros, de dinheiro. E é muito dinheiro. E poder. E eles querem muito poder. Um poder insaciável, ilimitado. Isso é um perigo e está acontecendo em nossa nação. Acorda, brasileiro. E eu não estou falando de corda. Acorda desse sono.
E quais são as armas, então, que os brasileiros têm para enfrentar este imenso problema, aparato, etc.? Podemos até usar duas como exemplo, como principais, talvez. O poder e engajamento da sociedade brasileira, meu Deus do céu, Jesus. O mesmo que mudou os rumos da política em 2018, lembram? Eu tenho um vídeo onde de vez em quando a gente compartilha resgatar essa paixão que nos trouxe até aqui, que iniciou e nós concretamos ela em 2018. Está na hora de novamente a gente resgatar essa paixão, esse amor pelo nosso país. E para isso a população tem que gozar de sua liberdade de expressão, de ir e vir e de mobilização. Algo muito além das redes sociais, que desta vez serão possivelmente censuradas e manipuladas. Entendam vocês. Por isso que a gente evita falar algumas coisas diretamente, para tentar manter essa comunicação com os brasileiros. E o nosso tempo é curto. Por isso que a gente pede, compartilha, traga mais brasileiros, fortaleça a voz, para dar tempo. O executivo, com base na sua mobilização em termos de, também seria um outro caminho, aceleração dessa vacinação rumo a não é isso que eles querem? O sistema não quer isso? Vacinação, vacinação, vacinação. Mas metade não foi aplicada e o governo federal disponibilizou. Então vamos acelerar essa vacinação. Toma a vacina quem quer. Rumo a um processo de imunização de rebanho, que promova a queda, então, neste caso, dos índices de infestação e de óbitos. Não é essa ciência que está sendo válida? E é preciso, sem dúvida alguma, auditar as estatísticas. Sabemos que os números deste problema que nós estamos tendo no Brasil e no mundo são fraudados por diversas razões, econômicas e políticas. Ou não, ou está lá o Ravox falando uma besteira. Por favor, o brasileiro mesmo já sabe disso. Ação no sentido de desarmar as armadilhas como a do passaporte sanitário, vejam vocês. Por exemplo. E toda e qualquer ferramenta que possa ser utilizada para impedir as liberdades de locomoção e expressão da população dos nossos irmãos brasileiros. Promover a retomada de todas as atividades econômicas dentro de protocolos adequados, então, de higiene, distanciamento, uso de máscara, álcool em gel, e mantendo o isolamento dos grupos de riscos, aí sim, do grupo de risco, enquanto vigorarem os efeitos deste problema, dessa pandemia. Preservar a unidade das Forças Armadas, com as vistas a manter a independência e integridade dos poderes e, principalmente, garantir a soberania nacional deste nosso Brasil. As cartas estão postas à mesas, brasileiros, e é hora de identificar com clareza os perigos reais, evitando dispersões e agir em defesa do Brasil, o nosso país, a nossa casa. Acredite, você tem tudo a perder. Estão querendo tirar o Brasil de você, porque o contrário não dá. O que certamente afetará as próximas, sem dúvida alguma, as próximas gerações. Quem pode resolver tudo isso? O povo, unido e não disperso. É isso. Mais uma vez e pela última vez eu quero repetir aqui no final desse vídeo, abre aspas, não há nada de errado com aqueles que não gostam de política. Simplesmente serão governados por aqueles que gostam muito de política, entendem? Fecha aspas. E também, abre aspas, eu achava que a política era a segunda profissão mais antiga. Vocês sabem qual que é a mais antiga, né? Hoje vejo que ela se parece muito com a primeira, fecha aspas. E nessa frase, salvo honradas e raríssimas exceções no meio político, são frases respectivamente de Platão e Ronald Reagan. Meus amigos, mais uma vez, muito obrigado pela companhia. Eu peço a vocês, por favor, neste momento tão decisivo pra gente, estamos num momento quase que decisivo no Brasil. Traga mais gente para o canal para ajudar a fortalecer a voz, para a gente poder avançar, para a gente poder ter força. Eu estou tentando fazer o que dá para me fazer dentro dos limites que me foi posto. E acreditem, eu sou vocês. E eu acredito que o contrário é verdadeiro. Nós somos gente da gente. Somos brasileiros, irmãos dessa pátria. Contem comigo.
da mesma maneira que eu espero poder contar com vocês. Precisamos fortalecer ainda mais esse canal, porque nós precisamos avançar nas pautas que nós queremos de fato trazer para todos vocês aqui. Tamo junto. Obrigado mais uma vez pela companhia. Deixe o like se você não deixou e inscreva-se se você não é inscrito no canal. Nos vemos, meus amigos, na próxima transmissão.